Sejam bem-vindos a mais uma aula prática da CBI 230, Anatomia das Espermatófitas, aqui da UFV, Campus Rio Paranaíba. Estamos no laboratório de microscopia, que é o laboratório de anatomia vegetal. Imaginem-se aqui comigo, visualizando todas essas lâminas no microscópio. Vamos junto? Nós vamos falar então dos tecidos fundamentais, que são o parênquima, o colênquima e o esclerênquima. Então nós vamos ver o parênquima clorofiliano, o parênquima de reserva, nós vamos falar do parênquima fundamental. Além disso, nós vamos falar e mostrar as lâminas que contêm o colênquima e o esclerênquima. Então aqui nós temos o corte transversal da folha de Bixa orellana. Hoje o enfoque é justamente os tipos de parênquimas clorofilianos presentes. Mas vamos só aproveitar a região aqui que está sendo visualizada, é a região da nervura de maior porte. E nesta nervura de maior porte, a gente observa uma estrutura secretora e, coincidentemente, no momento de confecção dessa lâmina, o secretado ele estava no canal e foi corado também, né? Tendo essa coloração arroxeada. Muito bem, aqui nós temos o feixe vascular, tanto aqui como ali, outros feixes. E lembrando que o protoxilema é sempre voltado para EAD. Mas o nosso objetivo hoje é sobre o tipo de parênquima clorofiliano presente. Então, nós vamos nos restringir a essa região do mesofilo. O que é o mesofilo mesmo? O mesofilo é tudo que está aqui entre a EAD e a EAB, tudo que está aqui, menos os feixes vasculares, porque os feixes vasculares têm uma origem diferente em relação às células do mesofilo. Mas como a gente gosta de aproveitar e relembrar sempre o conteúdo anterior, a gente fala um pouquinho, né? Ou seja, a epiderme aqui é uniestratificada. Nesta lâmina a gente observa, né, uma ornamentação de parede ali na parede periclinal externa, né, a cutícula. E a gente percebe nesta lâmina a presença também de escamas aqui na epiderme da face abaxial, mas também ela está presente na epiderme da face adaxial. Mas vamos destacar o nosso objetivo hoje. Parênquima clorofiliano. Nesta lâmina a gente observa voltado para EAD, epiderme da face adaxial, a gente observa essas células que são, vou pegar aqui essa região. Elas são mais alongadas, mais estreitas e justapostas, ou seja, próximas umas às outras. E essas células, elas vão apresentar uma grande quantidade de cloroplastos, certo? E o número de camadas dessas células varia de espécie para espécie. O alongamento dessas células também vai variar de espécie para espécie. Mas, em geral, o parênquima palissádico, ele é constituído de células mais alongadas, um pouco mais estreitas e justapostas. Tomando sempre cuidado quando eu digo alongado por uma fibra, que é diferente de um alongado que estou me referindo às células de parênquima clorofiliano, tá? E aí, essas células têm paredes finas, são células vivas, com todo o conteúdo protoplasmático. São células que têm uma alta capacidade de se desdiferenciar e são responsáveis pela fotossíntese. Logo abaixo do parênquima palissádico, a gente tem aqui essas células em corte transversal que são mais isodiamétricas, deixando espaços intercelulares. Estas células são as células do parênquima lacunoso ou parênquima esponjoso. Então, quando em uma folha nós encontramos o parênquima palissádico voltado para EAD e o parênquima lacunoso voltado para EAB, nós classificamos este mesofilo como sendo um mesofilo dorsiventral, ok?
Aqui, só aproveitando, na região do mesofilo, a gente também observa idioblastos com drusas. Então, temos aí o mesofilo dorsiventral, falamos do parênquima palissádico e falamos do parênquima lacunoso. Tudo bem? Dois tipos de parênquima clorofiliano. Vamos agora destacar uma outra lâmina, onde vocês já viram essa lâmina lá na nossa aula de epiderme. Vocês vão ver muitas lâminas várias vezes, mas com um enfoque diferente. E aí, nessa lâmina, que é o corte transversal da folha de nério, a gente vai agora destacar os tecidos clorofilianos presentes, né? O tecido clorofiliano é o parênquima clorofiliano, mas eu estou fazendo essa subclassificação. Qual tecido clorofiliano, né? Porque pode ser palissádico, lacunoso, esponjoso, pode ser plicado, pode ser homogêneo, homogêneo radiado, homogêneo regular, homogêneo paliçada, enfim, pode ser braciforme. Então, nós temos vários tipos de parênquima clorofiliano. Nessa lâmina, então, só aproveitando antes disso, nós encontramos, né, uma cutícula espessa, epiderme multiestratificada. Aqui a gente está vendo feixe vascular, destacando uma bainha do feixe, uma extensão de bainha do feixe aquífera, ok. Mas eu quero o parênquima clorofiliano, que está aqui nessa região. O que eu vou destacar como tipos de parênquima clorofiliano? Nós temos o parênquima palissádico, voltado para EAD, com essas células alongadas e estreitas, paredes finas, uma grande quantidade de cloroplastos. Depois, nós temos o parênquima lacunoso, né, deixando esses espaços intercelulares. E voltado aqui para EAB, a gente tem novamente nessa folha o quê? O parênquima palissádico. Então, qual que é a diferença desta folha de nério em relação à folha de bixa que a gente viu anteriormente? Na folha de bixa, a gente encontrava parênquima palissádico e lacunoso, mesofilo dorsiventral. Aqui a gente encontra parênquima palissádico, parênquima lacunoso, parênquima palissádico novamente. Então, aqui o mesofilo é um mesofilo isobilateral, certo? Mas, e agora, já discutimos sobre as características, né, da epiderme da face abaxial dessa folha, então vamos direto ao ponto. Agora vamos pegar essa outra nossa querida, que a gente já viu discutindo vários aspectos, que é a folha da cana-de-açúcar, minha gente. E aí, o que a gente vai perceber aqui na classificação do mesofilo? Bom, EAD e EAB aqui, certo? Já discutimos várias vezes essa lâmina, vamos direto ao mesofilo. O mesofilo aqui, ele é um mesofilo homogêneo, porque ele é constituído apenas por um tipo de célula, só que ele está envolvendo, está circundando o feixe vascular. Então, ele é um mesofilo homogêneo radiado. Vou ampliar aqui para vocês. Então, nós temos aqui um mesofilo homogêneo, porque é de um tipo só, radiado, certo? Folha de bixa, mesofilo dorsiventral, folha de nério, mesofilo isobilateral, e aqui na folha de cana-de-açúcar, mesofilo homogêneo radiado, porque tem um parênquima clorofiliano homogêneo radiado. Ok. Agora, nós vamos ver o corte transversal da folha de pinus. E aí nós temos que lembrar que a morfologia externa dessa folha, que é uma cícula, pinus é uma gimnosperma, estão lembrados? Inclusive, então, como a morfologia dela, né, é uma cícula, a
A anatomia, consequentemente, vai ter um formato um pouco diferente, né, gente? Lembrando que ela é uma cícula, então aqui tem esse formato um pouco diferente das demais. E aqui nós vamos encontrar células que lembram uma nuvem, são células de parênquima clorofiliano. Então essas células lembram uma nuvem e elas são denominadas de parênquima clorofiliano plicado. Então, consequentemente, o mesofilo é um mesofilo plicado. Essas células, elas são importantes porque elas têm que caber nesse espaço limitado desta folha, dessa área foliar reduzida. Então, elas apresentam essas imaginações da parede, né? Justamente porque elas teriam uma área superficial maior, só que elas têm que caber dentro dessa área limitada que é a cícula. Então, nesta lâmina, eu classifico o mesofilo como mesofilo plicado, porque o parênquima clorofiliano é um parênquima plicado, tudo bem? Temos mais um tipo de parênquima clorofiliano. Tranquilo? E agora nós vamos aproveitar para visualizar tanto um parênquima braciforme como o aerênquima. Aqui é o corte transversal da folha de ninféia. A ninféia, ela é uma folha de planta aquática, né? A gente está vendo a folha da ninféia, que a ninféia é uma planta aquática. Notem, nós vamos observar aqui um parênquima palissádico voltado para a EAD, que é unistratificada, cutícula extremamente fina, é uma folha epiestomática, né? Ou seja, o estômago é encontrado apenas na EAD. Por quê? Porque ela é uma folha flutuante, a EAB está em contato com a água, então as trocas gasosas estão acontecendo a partir da EAD. Né? Os estômatos estão localizados na epiderme da face adaxial. E aqui, o que a gente percebe? Né? Um aerênquima, são esses espaços de ar, é muito mais do que as lacunas. Então, esses aerênquimas, eles são importantes, por quê? Porque eles auxiliam tanto na flutuação, como também facilitam as trocas gasosas, porque a difusão do oxigênio na água é cerca de 15.000 vezes mais lenta do que no ar, certo? Deixa eu ver se eu consigo pegar para vocês aqui. Oh, que lindo! Vou pegar em outra lâmina que vai ficar mais fácil de vocês visualizarem. Por exemplo, na lâmina 24, que é o corte transversal da folha de vrísia, vocês vão conseguir perceber o parênquima braciforme e o aerênquima. Então, eu já aproveito duas coisas para mostrar para vocês. Deixa eu pegar uma região que está melhor. Fica bem bonito da gente visualizar, por exemplo, em corte longitudinal, esses parênquimas braciformes, mas não tem problema. A gente vai aproveitar duas coisas aqui nessa lâmina. Tá? Nós vamos aproveitar para mostrar o aerênquima, certo? Que são esses espaços de ar, o parênquima aerífero, também denominado. E aqui a gente está vendo, né, que rompeu um pedaço, mas quando formam esses braços, aí nós temos um parênquima braciforme e ele é um tipo de parênquima clorofiliano. Tudo bem? Então vimos o aerênquima, que já é um parênquima de reserva de ar. O parênquima braciforme é um tipo de parênquima clorofiliano, tá? Na ninféia nós vimos também um parênquima de reserva de ar. Onde que eu encontro, então, esse parênquima aerífero? Em geral, em plantas aquáticas,
Mas eu posso encontrar a erênquima, por exemplo, na folha da bananeira, que é uma folha que deixa muitos espaços de ar, tem uma erênquima gigante, mas relacionada a dar leveza à folha da bananeira, que é uma folha grande. Então aí a gente vai vendo a importância desses tecidos, assumindo funções específicas, certo? Então eu vou encontrar a erênquima só em plantas aquáticas? Não. É comum a gente perceber a formação de erênquima em plantas arbóreas, por exemplo, que estão na mata ciliar, como uma forma de disponibilizar maior quantidade de oxigênio na planta, né? Visto que quando uma planta está alagada, ela passa pelo processo de hipoxia ou até anoxia, então a gente começa a perceber como uma estratégia adaptativa formação desses espaços de ar, formação de erênquima, além de outras características, né? Células hipertrofiadas, raízes adventícias, que fica para um outro momento de discussão, tá? Mas é só para destacar a importância do erênquima em vários aspectos. A erênquima reserva de ar, em geral em plantas aquáticas, mas também tem esses outros exemplos que eu falei para vocês. Só para vocês terem a ideia, aqui a gente tem a tifa, só para vocês terem ideia do tamanho do erênquima, tá? Mesmo no menor aumento eu não consigo mostrar a folha toda. Olha isso. É como se fossem duas folhas em uma, porque a tifa, se vocês lembrarem, ela é ereta, né? Ela é uma planta aquática. Então aqui nós temos esse lado da folha. Tudo isso aqui, ó, é a erênquima. E aqui que vem a outra parte da folha, tá? Então esses espaços de ar, eles são importantes justamente para permitir as trocas gasosas da folha, né? E também, aqui nesse caso, mais relacionado às trocas gasosas. Então, a erênquima reserva de ar. Então, estamos falando de parênquima de reserva. Ainda falando de parênquima de reserva, nós temos o corte transversal da raiz de ranúnculos. Nós temos dois cortes aqui nessa lâmina. E aqui foi corado com o Lugol. A gente colocou o Lugol, que é o reagente istoquímico, né, utilizado para identificar o amido. E a gente percebe que no parênquima amilífero, então tudo isso aqui, ó, vou diminuir para vocês terem ideia, né? Que o parênquima amilífero, ele que ocupa a maior parte do órgão, dada a sua função que é reserva, tá? Aqui nós temos o protoxilema alternando-se com o flema primário, que a gente está falando de raiz, e todos os outros tecidos que a gente vai discutir em um outro momento. Então aqui o que eu quero evidenciar para vocês é o parênquima amilífero, que contém então a reserva dos grãos de amido. Vamos dar um zoom aqui e aí vocês vão conseguir destacar. O parênquima em geral, né? Ele é constituído por células finas, paredes celulares primárias, deixa espaços intercelulares, ou seja, todas aquelas características que a gente já estudou sobre parênquima. No entanto, aqui ele assume a função de reserva, né, de amido. Então, ele é um parênquima de reserva e aí ele recebe uma denominação específica, parênquima amilífero. Ok? E ainda, como parênquima de reserva, nós temos o parênquima aquífero. Vou mostrar aqui para vocês o corte transversal da folha de uma orquídea, tá? E aí aqui o tecido que ocupa a maior parte do órgão é o parênquima aquífero, porque armazena água, essas células elas são maiores, elas têm um vacúolo grande. Tem outra característica estrutural muito interessante neste tecido que vocês estão visualizando aqui, ó, que são essas dobras nas células aqui em corte transversal. Nós temos então as células em concertina, como se fosse uma sanfona.
E quando essas células estão armazenando água em seu vacúolo, elas estão túrgidas, elas têm a capacidade de expandir e armazenar uma quantidade maior de água. Então esse tecido de reserva ele é importantíssimo, porque diante de condições de déficit hídrico, a planta consegue sobreviver muito bem, obrigada, né, às condições mais drásticas. E é comum quando a gente encontra o tecido aquífero, que neste caso é o parênquima aquífero, é comum a gente encontrar então essas células em concertina para aumentar essa área superficial. Só que também é comum, deixa eu tentar achar aqui, ai, achei, nós temos aqui o que? Um espessamento celulósico da parede, barras de espessamento celulósico. E isso é importante porque quando essas células perdem água, essas barras de espessamento celulósico mantêm a arquitetura da célula, evitando o colapso dessas células. Então aí vocês já começam a perceber como as plantas são interessantes. As plantas não pensam, elas não andam, mas elas apresentam estratégias maravilhosas em seus tecidos, em suas células, nos seus órgãos, que a gente vai discutindo ao longo da disciplina. Então é um mundo à parte que vale a pena a gente se debruçar, a gente entender, porque nos traz respostas interessantíssimas, tanto as estratégias adaptativas, como por exemplo as análises ecológicas, como por exemplo aplicações taxonômicas e de preservação ambiental, servem como bioindicadoras muitas dessas plantas. Então, a partir do momento que a gente entende os seus tecidos e a sua fisiologia, é um mundo maravilhoso realmente, né? Aqui só aproveitando para mostrar para vocês os feixes vasculares e uma grande quantidade de fibras presentes. Aqui ampliar para mostrar as fibras. Vamos melhorar isso aqui. As fibras são essas células que ficaram num tom de azul piscina, com paredes secundárias altamente espessadas, lignificadas, que dão sustentação, dão rigidez, tá? No caso aqui, pertencentes ao feixe vascular, essas fibras. Tudo bem? Além disso, ó, aqui novamente, né, mostrando as barras de espessamento celulósico. E além disso, nessa folha, só aproveitando, ela apresenta uma epiderme uniestratificada e uma cutícula espessa. Então, se a gente encontra aqui um parênquima de reserva de água, a gente vai encontrar essa planta principalmente em resposta a ambientes o quê? Xéricos, com déficit hídrico, certo? E no parênquima aerífero, em planta aquática, comumente. Tem as exceções aí que a gente comentou, ok? Agora, um aspecto para a gente pensar que é bastante interessante. Nesta folha de orquidácea, eu mostrei o parênquima aquífero como sendo um tecido de reserva de água. E era o tecido predominante nessa folha, certo? Agora, a planta, ela pode apresentar também outros tecidos armazenadores de água, como por exemplo, a gente pode identificar em peperômia. Então aqui eu vou mostrar a folha de peperômia para vocês. Essa é a peperômia lata. Ela é uma epífita, tá? Essa espécie, ela foi coletada no Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, na trilha do Muriqui. E o que a gente está percebendo? Né? Tecido armazenador de água com células em concertina também, como a gente viu lá em orquidácea. Só que aqui, todas essas células, tanto essa que é mais retangular aqui em corte transversal, como essas células que são maiores, que são armazenadoras de água propriamente ditas, essas células também são armazenadoras de água, mas elas são células da epiderme. Neste caso, a gente tem aqui uma epiderme multiestratificada aquífera. Professora do céu, e agora? Bom, essa epiderme multiestratificada aquífera, ela é importante porque
ela funciona como um filtro à luminosidade incidente. Então a luz, a hora que vai chegar, no momento em que ela chegar aqui no parênquima clorofiliano, ela vai chegar com uma intensidade menor, então ela funciona como uma barreira, o que poderia ser um excesso de luz para essa folha, evitando assim o superaquecimento no interior do órgão e, consequentemente, causando danos ao processo fotossintético. Mas o que a gente percebe? Como eu sei que aqui é uma epiderme multistratificada aquífera e não um parênquima aquífero? Devido justamente aos estudos ontogenéticos. Então, por isso que é importante a gente saber a origem dos tecidos para a gente poder classificar. É epiderme multistratificada? É um parênquima aquífero? Porque o parênquima ele sempre vai ser originado pelo meristema fundamental, enquanto que a epiderme vai ser sempre originada pela protoderme. Isso considerando, né, gente, a origem embrionária, qual meristema apical origina qual tecido primário, tá? Lembrando que a gente está tendo uma noção geral de anatomia vegetal e destacando a anatomia das espermatófitas, tudo bem? Aproveitando esta folha, a gente percebe que a cutícula, né, ou a parede pariclinal externa, ela é fina, diferente lá da orquídea que eu mostrei para vocês, aquela faixa no azul piscina, né? Porque cada espécie ela vai responder de uma forma a uma determinada condição ambiental. Então, por exemplo, muitas plantas estão expostas às mesmas condições ambientais, só que elas podem responder de forma diferente a essas condições, porque isso já é uma resposta genética, né, de cada espécie. Aqui, por exemplo, só aproveitando, a gente vai encontrar um parênquima palissádico, mas notem que ele já tem uma diferença em relação ao parênquima palissádico que a gente viu lá em Bixa orellana, que a gente viu, por exemplo, em Nerium, porque a célula aqui não é tão alongada e estreita, mas é uma particularidade dessa espécie. E aqui também outra coisa que está chamando bastante atenção, fazendo parte do próprio parênquima clorofiliano, é a presença de drusas. Então aqui a gente não tem o idioblasto separado, como lá em Nério era o parênquima palissádico, um idioblasto com drusa aqui, outro idioblasto com drusa lá. Aqui não. O próprio parênquima palissádico contém em seu vacúolo as drusas, certo? E logo abaixo o parênquima que a gente está observando aqui, deixando espaços, certo? Um parênquima lacunoso, então o mesofilo dorsiventral também, ok? Fechamos a parte de parênquima, certo? Então, vamos agora falar do parênquima fundamental e, dando continuidade aos tecidos fundamentais, colênquima e esclerênquima. Então, por exemplo, aqui a gente tem o corte transversal do caule de Collius. E aí, vocês vão perceber que toda essa região localizada, né, no centro do órgão, toda essa região mais interna, é uma região toda ocupada pelo parênquima fundamental. E aí vale aquelas características que nós já discutimos sobre parênquima fundamental, né? Parênquima e corte transversal, a gente vai ver o quê? Deixando espaços intercelulares, são células com paredes primárias, paredes finas, que contém todo o conteúdo protoplasmático. Neste caule, ele está localizado nessa região interna, denominada de medula, tá? Que é o centro do órgão. Então, vou colocar aqui para vocês uma ideia do todo do órgão. Então, por exemplo, da região mais externa do órgão até a região mais interna. Eu vou encontrar um parênquima fundamental aqui, certo? Eu já vou ampliar isso para vocês. E aqui na região mais interna. Então, tanto na medula como no córtex, constituindo também um dos tecidos que constitui o córtex. Então, vamos ampliar, que aí a gente já aproveita
e discute tanto sobre parênquimas e o colênquima que eu quero mostrar aqui. Mas é claro, né, gente, que a gente gosta de revisar o conteúdo sempre, né? Então, a gente tem uma epiderme uniestratificada, a parede periclinal externa ela é fina, a gente observa a presença de tricomas glandulares ou secretores e também a presença de um tricoma, que eu vou colocar aqui mais na região central para vocês visualizarem melhor, um tricoma pector, certo? Então, a epiderme uniestratificada, parede periclinal externa fina, com presença de tricomas pectores e glandulares. Olha esse, que bonito, né? Deixa eu ampliar aqui e colocar mais no meio para vocês visualizarem. Muito bem. Abaixo da epiderme, ou seja, nesta região, eu vou ampliar para mostrar para vocês um tecido que apresenta um espessamento de parede primária, certo? Deixa eu só colocar aqui, numa região de transição. Vocês vão conseguir perceber a diferença entre este tecido e este tecido, por exemplo. Professora, é muito nome, eu não sei nada ainda dessas células. Mas vocês conseguem visualizar que essas células são diferentes dessas aqui? Vocês conseguem perceber que essas células têm paredes primárias finas e deixam espaços entre as células, espaços intercelulares? Ao passo que, neste tecido posicionado abaixo da epiderme, ou seja, esse tecido subepidérmico, ele é um tecido constituído por células vivas, paredes primárias espessadas, só que este espessamento, neste exemplo, está ocorrendo somente nos ângulos das células. Então, aí nós temos um tecido que é um colênquima angular. O colênquima é um tecido de sustentação, sustenta as regiões mais jovens do corpo do vegetal. O colênquima tem origem no meristema fundamental. Ele é o tecido mais hidratado do corpo do vegetal, porque devido a esse maior espessamento de parede primária, tem-se uma grande quantidade de pectina, e a pectina ela é hidrofílica, então ali se acumula água, contribui nessa sustentação. É um tecido que sustenta com flexibilidade. Se a gente fosse observar este corte a fresco, sem corar, nós iríamos verificar que essa região ia ficar toda esbranquiçada. Tem esse aspecto que a gente diz que é um aspecto nacarado, certo? Então, sustenta com flexibilidade, encontrado nas regiões jovens. E aí a gente tem vários tipos de colênquima, né? Dependendo de como ocorre esse espessamento de parede primária. Então, nós temos o colênquima angular, como está destacado aqui para vocês, mas nós já falamos lá no resumo de histologia vegetal do colênquima lamelar, do colênquima lacunar e do colênquima anelar. Então, angular, anelar, lamelar e lacunar. Então, são exemplos de colênquima, certo? Aí abaixo do colênquima, a gente tem um parênquima fundamental, que como ele também está fazendo parte do córtex deste caule, assim como o colênquima, ele também pode ser denominado de colênquima cortical, devido à região que ele está ocupando. E ainda neste caule, só para a gente aproveitar, sem dar muitos detalhes ainda, né? A gente tem aqui o feixe vascular, xilema primário e floema primário, um feixe colateral. E esses feixes vasculares, voltando aqui, então aqui é um feixe vascular, vamos melhorar. Aqui é o feixe vascular, esses feixes, só tem um feixe aqui, tem outro aqui, então imagine uma circunferência. Aqui no centro do órgão, a medula constituída de parênquima fundamental. Tranquilo? Ok. Colênquima angular,
Ok, parênquima fundamental, né? Que faltava a gente falar do parênquima. Agora aqui, o que eu quero mostrar para vocês também, como tecido subepidérmico, ou seja, primeiro tecido logo abaixo do epiderme. Aqui é o corte transversal do caule de Bidens, tá? O picão. Deixa eu procurar uma região aqui melhor para ampliar para vocês perceberem. Nem sempre o colênquima vai ser contínuo, né? Notem que aqui o colênquima está ocorrendo intercalado com o parênquima clorofiliano. Por que eu sei que é o parênquima clorofiliano? Primeiro, as paredes finas. Segundo, eu estou vendo a grande quantidade de cloroplastos. E aqui, parede primária espessada. Por que eu sei que é parede primária e não secundária, professora? Bom, eu sei que este corte foi incluído em resina porque tem a coloração que vai do roxo, o azul arroxeado, ao azul piscina. Neste caso, o azul piscina indica a parede secundária e onde tem essas células nesse tom de azul arroxeado, bem voltado para o roxo, parede primária. Mas a parede primária espessada aqui. E vocês estão vendo que aqui o espessamento maior da parede primária não está ocorrendo nos ângulos das células, como a gente viu lá em Collius? Que aqui o espessamento das células está ocorrendo aqui tanto nas paredes periclinais externas como nas paredes periclinais internas. Então, o que acontece? Esse colênquima, pelo fato de a deposição da parede primária ser diferente, ele recebe um outro nome. Então, neste caso, nós temos o quê? Um colênquima lamelar, certo? Colênquima lamelar. E neste caso, que diferença que a gente está percebendo também em relação ao caule de Collius? Que ele não ocorre de forma contínua aqui em Bidens, ele ocorre intercalado com um parênquima clorofiliano. Tranquilo? Então era isso que a gente tinha que evidenciar, tá? Um tipo diferente de colênquima e que ele não está ocorrendo de forma contínua. E olha o que eu estou vendo aqui neste caule. Estou vendo estômato, tá? Professora, tem estômato no caule? Lógico. Caule revestido por epiderme, caule jovem tem estômato? Tem. Estômato é responsável pelas trocas gasosas. Estômato está presente na epiderme das partes aéreas da planta. Tudo bem? Só aproveitando ainda este caule, vocês estão vendo essas células com paredes bem espessadas, altamente lignificadas? Essas células, elas são fibras, tá? Vou ampliar aqui para vocês. Uma fibra que em corte transversal eu verifico, né, esse espessamento, tudo isso de parede secundária, altamente lignificada. Tudo bem? Então, se eu fosse pegar este caule e fazer um teste histoquímico de parede, essas células que aqui estão em azul piscina, se eu utilizasse a fluoroglucina ácida, essas células aqui iam ficar vermelhas. Por quê? Porque a fluoroglucina ácida reage com a lignina, que está presente na parede secundária. Certo? Ah, mas eu quero verificar aquelas células ali de cima, né, do colênquima e do parênquima clorofiliano, se elas têm parede primária realmente. Aí eu teria que fazer um outro corte, colocar numa outra placa de Petri e colocar vermelho de rutênio, porque o vermelho de rutênio ele identifica a pectina que está presente na parede primária. Então, relembrando lá a nossa aula de parede celular. Ainda sobre tecidos fundamentais, nós vamos destacar aqui um tipo de esclereide, certo? Que aí vocês vão perceber aqui
que são células de sustentação. Ó, essas células, elas são células de sustentação, parede secundária, parede espessada, e essas células lembram uma estrela, então são astroesclereídes. Porque se vocês lembrarem, o esclerênquima, que é o tecido de sustentação, ele é constituído por fibras e por esclereídes. As fibras são células mais alongadas e eu consigo visualizar isso em corte longitudinal, certo? Enquanto que as células dos esclereídes são células mais curtas em geral. Só que existem vários formatos de células diferentes, por isso denominações diferentes. Então, por exemplo, dentre os esclereídes, a gente tem os macroesclereídes, os tricoesclereídes, os astroesclereídes, os osteoesclereídes, né? Na pera, os braquiosclereídes, enfim, são células do esclerênquima, são células de sustentação. Neste caso, a gente percebe, deixa eu pegar uma outra região dessa folha, muitos espaços de ar nessa folha. E essas células, elas são importantes para evitar o colapso, né? Então, mantém a arquitetura do órgão. Então, falamos de fibras, vou mostrar só mais uma fibra aqui, para a gente discutir uma coisa importante. Mais uma vez, a nossa querida, a folha de cana-de-açúcar. E aí, vocês vão perceber, vamos aumentar aqui, vamos lá na região do feixe vascular. Tcharam. Vamos diminuir a luz para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Vou pegar aumentar a luz, né, gente? Na verdade, que eu quis dizer. Vamos pegar um feixe mais bonito, onde vocês vão perceber o seguinte. Então, notem. Um pouco. Nós temos aqui um feixe vascular, certo? Xilema primário, floema primário. Xilema e floema são tecidos complexos, são constituídos por vários tipos celulares. Então, aqui foi feito um corte à mão e usou dois corantes, a fucsina básica e o azul de Astra. Fucsina básica vai ficar vermelho onde tiver deposição de parede secundária e azul onde tiver deposição de parede primária. Outro processo agora, né? Então, o que a gente percebe? Que essas células em vermelho, vamos ampliar, são as fibras. Aqui nós estamos vendo fibras em corte transversal. Vamos ampliar. Essas células são as fibras. Fibras têm deposição de parede secundária e quanto maior a deposição dessa parede secundária, menor o lúmen. Ok? Então aqui nessa folha a gente observa fibras fazendo parte aqui do floema. A gente observa também essas fibras fazendo parte do xilema. Tudo bem? E nós observamos fibras também aqui, fazendo parte do mesofilo. Inclusive dá para ver a pontuação aqui, ó, pontuação simples. Estou vendo em corte transversal. Veja o espessamento da parede. Bom, aqui é fibra e aqui dentro do feixe, fazendo parte do feixe, também é fibra. Qual a diferença entre elas? Bom, as fibras são células de sustentação. Só que essas fibras aqui, posicionadas, elas pertencem ao tecido esclerênquima e elas fazem parte então do mesofilo, porque elas tiveram origem no meristema fundamental. Ao passo que essas fibras do feixe, vou pegar essas aqui que estão mais destacadas, essas fibras do floema, elas têm origem aonde? Elas têm origem no procâmbio, porque elas fazem parte de um outro tecido. Então, anatomicamente, essas fibras
são semelhantes, mas elas tiveram uma origem diferente. Por que eu sei que a origem é diferente? Pela posição que elas estão ocupando no órgão. Enquanto essas fibras pertencem ao floema, ou ali um pouco mais acima, né, que nós vimos. Essas fibras pertencem ao xilema, ou seja, são as fibras do feixe. Aquela fibra lá em cima, né, essa fibra aqui. E também essa fibra, se vocês pegarem aqui na região abaixo, elas também pertencem ao mesofilo, ok? Então vimos parênquima, colênquima e esclerênquima. Fechamos os tecidos fundamentais. Até a próxima aula!